Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês. Um tema aqui que ele é extremamente importante para a armazenagem, porque ele é fundamental pelas suas características, que é a questão das embalagens e acondicionamento. Por que ele é importante? Qual a importância do tema para a gestão da armazenagem? Apesar de todo o rigor americano na confecção de embalagens, estatísticas comprovam que nos Estados Unidos se perde anualmente 3 bilhões de dólares em danos relacionados ao transporte de mercadorias. No Brasil, embora não haja dados sobre o assunto, sabe-se que os prejuízos também são grandes, mesmo porque a nossa infraestrutura logística é bastante frágil e se comparada com a norte-americana. Preocupada com essas perdas, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vem estudando e elaborando normas técnicas para as embalagens. O Comitê CB23, o Comitê Brasileiro de Embalagens e Acondicionamento, desde a sua criação em 1982, é sediado pela ABRE, a Associação Brasileira de Embalagens, o qual congrega diversas comissões de estudos para cada uma representando um segmento do setor de embalagens. As comissões de estudo se formam devido a uma necessidade do setor de padronizar as embalagens, matérias-primas e ensaios empregados para garantir a qualidade dessas embalagens. E aí eu recomendo vocês visitarem o site da Associação Brasileira de Embalagem, onde você tem um acervo das normas relacionadas à embalagem, tem muita coisa relacionada à armazenagem, que é bastante interessante, vale a pena dar uma olhada. Alguns exemplos, né? O papelão passa por testes de arrebentamento, de esmagamento, de coluna, ou seja, compressão, de espessura, de adesividade, de perfuração. Depois, o projeto de embalagem leva em conta o produto, ou seja, a característica desse produto, a fragilidade, seu peso, a quantidade por caixas e o dimensionamento para um bom empilhamento. Perceba que tem tudo a ver com armazenagem. Pronta a embalagem, são feitos testes de laboratório como o de queda livre, compressão, impacto, tombamento, vibração. Então, perceba que são testes que são usados para verificar a qualidade dessa embalagem. Faz-se também o cálculo do custo e escolhe-se o material de acolchoamento, o melhor e mais barato. O que eu costumo dizer para os nossos alunos? Quando a gente fala em embalagem, o ideal é uma embalagem que proteja. Quando a gente fala em armazenagem, nós estamos falando, olhando para a embalagem, olhando pelo aspecto da proteção que essa embalagem vai dar para o nosso produto. O ideal não, mas assim, quando você pensa numa boa embalagem, vamos pegar um notebook, por exemplo. Qual é a embalagem melhor para o notebook? É uma caixa de aço com almofadas dentro, você bota o notebook lá dentro, pronto, está seguro. Pode acabar o mundo que ele vai estar inteiro lá dentro. Só que a embalagem teria um custo impeditivo, não tem como bancar essa embalagem. Então, você quer achar uma embalagem que seja segura o suficiente para manter a integridade do produto, mas que seja acessível, que não tenha um custo que impeça a sua utilização. Então, como eu falei, o principal objetivo da embalagem, olhando no aspecto logístico, é a proteção do produto da melhor maneira possível, de acordo com a modalidade de transporte utilizada na distribuição, com o menor custo possível. E
a seguir, então, nós veremos alguns tipos mais usuais de embalagens e um problema muito específico, que é o fechamento dessas embalagens. Então, a gente já falou das caixas de papelão anteriormente, mas, enfim, ela é uma das embalagens mais utilizadas. É uma grande economia que a empresa pode realizar na embalagem de seus produtos é a utilização da caixa de papelão ondulado no lugar da caixa de madeira ou compensado. Pela variedade de produtos, de tamanhos e a facilidade de utilização, ela é bastante utilizada. As caixas de papelão ondulado podem possuir numerosas exigências de qualidade. A cor deve ser clara, a impressão dos dizeres bem legível, a aba devem situar-se num esquadro, uma em relação às outras, e a face externa não deve apresentar nós nem manchas. Pelo menos 3 ensaios são indispensáveis: a resistência do papelão ao arrebentamento, a resistência do papelão ao esmagamento e a resistência da caixa à compressão. Outros ensaios são do maior interesse para se avaliar qual o tipo e a qualidade de caixas que convém utilizar para determinadas mercadorias e condições de transporte, entre os quais poderíamos citar o ensaio de impacto, consiste em colocar a caixa com o seu conteúdo em um carrinho que desce por um plano inclinado, chocando-se contra um anteparo fixo e resistente. Esta prova reproduz as consequências das paradas bruscas dos veículos de transporte. Você coloca a caixa numa rampa, lá no fundo tem um anteparo, a caixa vai bater lá e aí você reproduz então o que acontece quando uma parada brusca de um caminhão. Ensaio de queda livre consiste em deixar a caixa cair, jogar a caixa no chão com conteúdo de uma altura e posição pré-determinada contra um chão de cimento ou uma placa metálica e assim avaliar a resistência da caixa e principalmente o efeito da queda em relação ao conteúdo da caixa. E a prova de tombamento. A caixa com conteúdo é colocada num tambor giratório com cerca de 2 metros de diâmetro, que gira a uma velocidade de 2 metros por minuto. Mecanismos fazem com que a caixa seja arremessada aos trancos contra a parede, reproduzindo condições de transporte e manuseio violentos. Seria o que acontece numa BR-364, por exemplo. Reproduzir isso, né, nos testes. A vantagem da caixa de papelão ondulado, as vantagens que a caixa de papelão ondulado representa sobre as de madeiras e outros materiais tradicionais de embalagem são as seguintes: ela elimina o espaço ocupado pelas caixas de madeira, então utiliza-se melhor o espaço, a selagem é mais rápida, a caixa de papelão é muito mais leve, o que facilita o manuseio, reduz acidentes e diminui o frete. A violação da caixa de papelão é mais facilmente percebida, a caixa de papelão é mais limpa e a caixa de papelão permite imprimir instruções e setas indicativas. A caixa de papelão oferece maior resistência aos choques devido ao efeito de acolchoamento proporcionado pela ondulação do papelão. A caixa de papelão, pelos seus dizeres impressos, também faz a propaganda do produto, que é interessante para as empresas e para as organizações. Apesar dos avanços, ainda o papelão enfrenta algumas resistências devido ao fato de, em condições de infraestrutura logística do país, ou seja, as estradas em mau estado, onde a mercadoria tem que estar fortemente amarrada, o atrito e os solavancos acabam causando ruptura no papelão. Você tem ainda problemas de má qualidade de certas embalagens, o que tem disposto o transportador contra o papelão,
E a selagem inadequada de boa parte das embalagens de papelão é outro fator de insucesso na sua utilização, ocasionando vazamento de conteúdos e facilitando o roubo. E uma coisa importante para a nossa região, a, a caixa de papelão tem dificuldade em aguentar redespachos e transbordos na estrada devido às chuvas e maus tratos. Então, está fazendo um transporte com caixa de papelão, tem que fazer um transbordo na chuva, a caixa, né, dissolver, você vai ter problema. Um segundo tipo de embalagem muito comum são os tambores. A utilização de tambores metálicos como embalagem alcança um número considerável de produtos, líquidos de todos os tipos, produtos sólidos, pastosos, fluidos, em pó, granulados. Então perceba que é uma gama de produtos que pode fazer a utilização de tambores. Então todos esses produtos podem ser transportados em tambores com tranquilidade e comodidade. São vários tipos aí de tambores que a gente poderia citar. O importante é o tipo de revestimento que se dê à chapa internamente. Há produtos cuja natureza permite que sejam acondicionados em contato direto com a chapa, e dessa forma não se alteram. É o caso dos derivados de petróleo, por exemplo, clientes tradicionais dos fabricantes de tambores metálicos. Outro tipo de embalagem muito comum são os fardos. Se o volume de certas mercadorias foi o principal motivo, compeliu o grande número de empresas a adotarem o enfardamento como sistema de embalagem. Quando enfardado, o algodão, por exemplo, ocupa um espaço várias vezes menor do que em pluma, facilitando o manuseio e permite, mediante o uso de empilhadeiras, a acomodação mais fácil nos armazéns, reduzindo substancialmente o frete. Essa redução de volume é conseguida com a utilização de prensas que comprimem a mercadoria. Mediante esse processo são enfardados fumos, produtos de origem animal, como lã, couro, tecidos, entre outros. Por último, os recipientes de plásticos, né, introduzidos no transporte de líquidos e materiais a granel. Os recipientes de plásticos para fins de indústria são substituindo em larga escala as embalagens tradicionais de vidro, madeira e metal. Muito, muito comum. A receptividade desses plásticos decorre da versatilidade do material empregado na sua fabricação, o polietileno. Ele pode adotar formas diversas, com capacidades que oscilam entre 5 e 5 mil litros. Só uma geral aí em termos de embalagens, é um tema pertinente e importante para armazenar. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Um forte abraço a todos e nos colocamos à disposição de vocês. Forte abraço.